notícia boa para o novo técnico do Flamengo, Paulo Souza. O zagueiro Rodrigo Caio recebeu alta depois de 13 dias internado por causa de uma infecção na perna. Falando no treinador português, ele quer estudar um pouco mais sobre a história do clube. Tá certíssimo, chegou agora, né? E tem um escritor conterrâneo dele que está pronto para ajudar nessa missão. Um novo capítulo começa no Flamengo. É a era Paulo Souza. Eu quero estar presente na história do Flamengo. E esta é uma oportunidade que eu não poderia deixar de a ter. Mas antes de escrever esse enredo, o treinador quer ler algumas páginas do passado. Para conhecer melhor o Flamengo, ele pretende estudar, mergulhar na história do clube através dos livros. E tá aí um conterrâneo do Paulo Souza pronto para ajudar. É importantíssimo conhecer a história. Não há outra forma de nós entendermos a realidade sem conhecer o passado. Luiz Miguel, português, escritor e apaixonado pelo Flamengo. Culpa do Zico. É um ídolo meu, da minha infância. A partir daí eu ganhei uma paixão inexplicável pelo Flamengo. Movido por esse sentimento, ele escreveu um livro, Histórias do Clube contadas em forma de versículos. Uma dica de leitura para o treinador. Oi, Paulo. Ouvi dizer que estavas à procura de livros sobre a história do Flamengo. Não sei se conheces este. Bíblia do Flamengo. E foi um português que o escreveu, este que te fala. A última edição do livro atualizada foi publicada no Brasil no ano de 2015. Por isso, não conta com a passagem vitoriosa de Jorge Jesus. O Mister comandou o time em 2019 e 2020. A chegada de Paulo Souza fez surgir inevitáveis comparações entre os dois treinadores portugueses. São estilos completamente diferentes, são personalidades completamente diferentes, são tipos de futebol diferentes também. Luiz acompanhou de perto a passagem mais recente de Jorge Jesus pelo Benfica de Portugal e o trabalho de Paulo Souza na seleção polonesa. O Paulo Souza é um técnico que opta por um futebol muito mais equilibrado na forma como resguarda os espaços, sobretudo do ponto de vista defensivo. Ao contrário de Jorge Jesus, que tem um futebol muito vertical, muito virado para a frente, para o ataque. O Mister Jorge Jesus já deixou seu nome marcado no clube. Paulo Souza começa agora a construir o próprio personagem. Acho que o Paulo Souza começa bem, vamos ver se depois engrena o caminho certo, mas começa bem por manifestar essa preocupação de conhecer o clube. Tricolor, ó quem tá na área. Doido para repetir a trajetória de um outro argentino. O Cano chegou. Uma semana depois do previsto, porque teve que ficar um tempo isolado com Covid, mas finalmente ele pôde conhecer a nova casa. Essa parte da decoração mereceu uma foto. Eu tenho uma amizade com o Conca. Nós jogamos golfe juntos. Mandei a foto para ele relembrar o passado e também para eu conseguir alguma coisa como ele conseguiu aqui no Fluminense. A história do Cano já tem algumas semelhanças com a trajetória do Conca. Os dois são argentinos e o que o Cano fez agora, o Conca fez em 2008. Deixou o Vasco e fechou com o Fluminense. O ponto mais alto foi em 2010, quando o Flu foi campeão brasileiro e ele foi eleito craque do campeonato. Falou muito bem do Fluminense, que é um time muito grande, que a torcida está sempre apoiando os jogadores, acompanhando. O Fluminense contratou o Cano pelo que ele fez com a camisa do Vasco, onde ganhou o apelido de máquina de gols. Só que tem um detalhe, aqui nas Laranjeiras, esse posto de centroavante oportunista já tem dono. O Fred, um dos maiores ídolos da história do clube, capitão e líder do vestiário. Como será que o técnico Abel Braga vai montar esse ataque? Independentemente de quem jogar, se os dois juntos, ele primeiro e eu depois, ou o contrário, o importante é sempre fazer o melhor para o time, fazer gols. O time vai contar também com o lateral esquerdo Cristiano, que estava no Sheriff da Moldávia. Ele foi anunciado ontem. É o 7º reforço do Fluminense para essa temporada. O clube está investindo pensando principalmente na Libertadores. A estreia é só no dia 22 de fevereiro, mas o Cano já está na contagem regressiva.
Faz muito tempo que não joga Libertadores. Espero passar de fase e poder entrar na fase de grupos, que seria muito importante para todos nós, para a torcida e para o time. É aquele mesmo Germancano, da fala tranquila, frio de frente pro gol, só mudou a camisa. Agora é tricolor. Muito linda, muito bonita, espero poder representá-la muito bem aqui no Brasil, em toda a América do Sul, e todo mundo fazendo L. Cano mal chegou ao Fluminense e o povo tricolor tá como? Fazendo L! Mas o motivo do atacante do Fluminense na copinha ter feito L, a gente explica daqui a pouco. Ó, se teve algo que deu muito certo na tarde do Flu, foi essa corrente aí do time. Aquele momento que o povo se reúne, confia em você, é nóis! Funcionou, viu? 1 minuto de jogo. Costuma entrar muito focado dentro do jogo, com os pés no chão, com muita humildade, porque nenhum adversário vai ser fácil. Matheus Martins entrou na área focado em fazer o segundo do Flu. Mas aí apareceu o Henrique, zagueiro da Ponte. É pênalti pro Fluminense! Na cobrança, ó a tranquilidade do meu menino. Um tapinha nojento pro fundo do gol. Antes, a arbitragem já tinha anulado um gol do Flu, dando impedimento de John Kennedy, que estava em posição legal. Olha aí. Aí teve essa cena. Filipinho, meio campo da Ponte, sendo consolado pelos companheiros no banco. Porque quando o Flu vencia por 2-0, Filipinho fez falta no Luan Brito e acabou expulso. Já estava complicado para a Ponte e agora com -1, aí foi que ficou difícil mesmo, né? E piorou quando o Luan Brito fez o terceiro do Fluminense, aos 47 do segundo tempo. Faz o L! Mas faz o L pro Luan Brito! Luan, no profissional tem o L do Cano e na base tem o L do Luan. Se Deus quiser, buscar a oportunidade de um profissional para fazer dupla com o Cano. Ah, tá explicado agora o porquê do L. L de Luan. Te amo! Final 3-0 e o Fluminense agora vai enfrentar o Santos nas oitavas de final. Open Bar de Copinha pra tu hoje no Sport TV. 5h15 da tarde, Audax e Vasco, e 7h30 da noite, Flamengo e Oeste. Quem perdeu, tchau.